Já se sentiu um pouco isolado, mesmo quando rodeado de pessoas? Já parou para pensar-se, talvez sem querer, algumas de nossas atitudes diárias podem estar criando uma distância invisível entre nós e aqueles que, amados, é uma verdade dolorosa. Mas acontece, às vezes, os hábitos que desenvolvemos ao longo da vida, por mais inofensivos que pareçam para nós, podem, na verdade, estar a afastar as pessoas e a tornar os encontros sociais um pouco desconfortáveis. Ninguém quer ser a pessoa que faz os outros sentirem-se assim, certo? Mas a realidade é que, à medida que envelhecemos, é fácil cair em padrões que, sem percebermos, silenciosamente empurram os outros para longe. A boa notícia é que, com um pouco de autoconsciência e algumas dicas práticas, podemos transformar esses padrões e fortalecer os nossos laços. Neste vídeo, vamos desvendar 10 hábitos comuns que, infelizmente, podem estar a prejudicar as suas relações e a gerar desconforto. Vamos olhar para cada um com carinho e, mais importante, descobrir como podemos mudar para melhor. Fique conosco até ao final, porque temos algo que o vai surpreender e pode mudar completamente a sua perspectiva sobre as suas interações sociais. Vamos mergulhar de cabeça no primeiro desses hábitos, um que, por vezes, se infiltra nas nossas vidas sem darmos conta a reclamação constante e a negatividade. Pense comigo, quem não gosta de desabafar de vez em quando é humano. Mas quando o desabafo se torna um monólogo diário sobre as dores, as desilusões ou as injustiças da vida, ele pode começar a pesar no ambiente. Imagine um almoço em família onde cada frase é um lamento sobre o corpo que dói, o governo que não funciona, ou as dificuldades do passado. No início, as pessoas ouvem com compaixão, claro, mas com o tempo, a conversa torna-se previsível e até um pouco desgastante. Os jovens, em particular, podem sentir-se impotentes ou até culpados por não conseguirem resolver os seus problemas. E acabam por evitar esses encontros. Não é que não se importem, mas é difícil manter a energia e o entusiasmo quando se está constantemente imerso num mar de queixas. A solução: comece por praticar a gratidão, mesmo pelas pequenas coisas. Antes de falar, respire fundo e pergunte-se: existe algo positivo que eu possa partilhar? Ou algo pelo qual sou grato hoje? Pode ser o sol a brilhar, uma chávena de café deliciosa, ou uma memória feliz. Experimente também tempo de reclamação. Reserve 5 minutos por dia para expressar tudo o que o incomoda. E depois, conscientemente, mude o foco. Verá como essa pequena mudança pode aliviar a pressão não só em si, mas a em quem o rodeia, convidando a conversas mais leves e agradáveis. Seguindo em frente, temos o hábito de dar conselhos não solicitados e, por vezes, de julgar como pessoas mais experientes. É natural que queiramos partilhar a sabedoria que acumulamos ao longo dos anos. Vimos muitas coisas, enfrentamos desafios e aprendemos lições valiosas. E, muitas vezes, vemos os nossos filhos, netos ou amigos a trilhar caminhos que, aos nossos olhos, parecem cheios de armadilhas. A intenção é sempre boa. Queremos protegê-los, ajudá-los a evitar os mesmos erros que nós cometemos. Mas pense na última vez que alguém lhe deu um conselho que você não pediu, ou que criticou uma escolha sua. Mesmo que de forma construtiva, a reação imediata, muitas vezes, é de defensividade. Sentimos que a nossa autonomia está a ser questionada, que não somos capazes de tomar as nossas próprias decisões, e o julgamento, mesmo que implícito, pode fazer as pessoas sentirem-se menores, incompetentes. Isso é particularmente verdadeiro para os mais jovens, que estão a tentar encontrar o seu próprio caminho
e a afirmar a sua identidade, em vez de começar uma frase com "eu no seu lugar" ou "você devia fazer". Experimente uma abordagem diferente. Pergunte: como você se sente em relação a isso? Ou: há algo em que eu possa ajudar? Ofereça um ouvido atento em vez de uma solução pronta. Se a pessoa pedir a sua opinião, então partilhe-lhe a sua experiência, mas com humildade, como uma das muitas perspectivas possíveis. Lembre-se, o papel de um mentor não é ditar o caminho, mas iluminá-lo quando solicitado, deixando a decisão final nas mãos do outro. É uma questão de respeito pela jornada individual de cada um. Agora, vamos falar de algo que muitos de nós fazemos sem malícia: a repetição excessiva de histórias. A nossa memória de longo prazo é um tesouro, cheia de momentos marcantes, anedotas engraçadas e lições de vida. É maravilhoso partilhar essas histórias, pois elas conectam-nos ao nosso passado e àqueles que as viveram conosco. No entanto, quando a mesma história, com os mesmos detalhes e a mesma entonação, é contada repetidamente para o mesmo público, ela pode perder o seu encanto. Pense numa avó que conta a mesma história de como conheceu o avô em cada reunião de família. A primeira vez é cativante, a segunda é querida, a terceira é familiar. Mas, na 10ª vez, os netos começam a desviar o olhar, a mexer no telemóvel, ou a sorrir com um "ah, sim, essa eu conheço". Não é falta de amor ou de respeito, mas sim uma reação natural à repetição. As pessoas anseiam por novidade, por algo que as envolva. A solução não é parar de partilhar as suas memórias, de forma alguma, mas sim tentar variar. Tenha um repertório de histórias. Ou, ainda melhor, tente criar novas histórias e novas memórias. O que está por acontecer na sua vida hoje? Que livro está a ler? Que filme viu? Que passeio fez? Pergunte aos outros sobre as suas experiências e esteja genuinamente interessado. A vida continua a acontecer. E nós também. Partilhar o presente e o futuro. As suas opiniões sobre os acontecimentos atuais ou os seus planos para o próximo fim de semana. Pode ser tão ou mais envolvente do que revisitar constantemente o passado. E quando contar uma história antiga, procure um novo ângulo, um detalhe esquecido. Ou conecte-a a uma lição atual para dar-lhe um novo fôlego. Finalmente, para esta primeira parte, abordemos o hábito de monopolizar a conversa com problemas de saúde. É inegável que, à medida que envelhecemos, a nossa saúde se torna uma preocupação mais presente. Dores, consultas médicas, medicamentos, exames, tudo isso faz parte da nossa realidade. E é perfeitamente compreensível querer partilhar essas experiências, desabafar sobre o que nos aflige ou pedir conselhos. Mas existe uma linha tênue entre partilhar e dominar. Quando cada conversa, com qualquer pessoa, se torna exclusivamente sobre as suas doenças, os seus sintomas ou as suas idas ao médico, ela pode rapidamente esgotar a paciência e a empatia dos outros. As pessoas podem sentir-se sobrecarregadas, sem saber como responder, ou sentirem que a sua própria vida e os seus próprios problemas estão a ser desconsiderados. É importante ter um círculo de apoio para questões de saúde. Claro, talvez um amigo próximo, um familiar específico, ou até mesmo um grupo de apoio. Mas tente diversificar os tópicos nas suas conversas diárias. O mundo está cheio de coisas interessantes. Pergunte aos seus interlocutores sobre a vida deles, sobre os seus hobbies, sobre as notícias. Fale sobre um programa de televisão que gostou, um prato que cozinhou, uma flor que floresceu no seu jardim. O segredo é o equilíbrio. Ofereça um pouco de si, mas também peça um pouco dos outros. Uma conversa saudável é uma troca.
não um monólogo, ao alargar os seus horizontes de conversação. Você não só se tornará uma companhia mais agradável, mas também descobrirá que tem muito mais para partilhar do que apenas os seus desafios de saúde. E isso enriquecerá a sua própria vida também. Esta é uma forma maravilhosa de manter as suas relações vibrantes e cheias de vida. Agora que já falamos sobre a importância de cultivar a positividade, a escuta atenta, a variedade nas nossas histórias e o equilíbrio nas conversas sobre saúde, vamos aprofundar-nos em outros aspectos que podem, sem querer, criar barreiras nas nossas relações. O próximo hábito, e um que merece a nossa atenção, é o de ignorar os sinais sociais e, por vezes, interromper as pessoas. Já esteve numa conversa onde sentiu que não conseguia meter uma palavra ou onde a outra pessoa falava sem parar, sem perceber que você tinha algo a dizer ou que o assunto já estava esgotado? A comunicação é uma dança, uma troca constante de energias e ideias e, como em qualquer dança, precisamos de estar atentos aos passos do nosso parceiro. À medida que envelhecemos, por vezes, podemos ficar tão focados no que queremos dizer ou nas nossas próprias perspectivas, que nos esquecemos de ler a sala. Os sinais sociais são subtis, o olhar que desvia, o corpo que se vira ligeiramente, uma tentativa de começar uma frase que é logo interrompida. Interromper, mesmo que seja com entusiasmo ou para concordar, pode fazer com que a outra pessoa se sinta desvalorizada, como se as suas palavras não fossem importantes o suficiente para serem terminadas. Para evitar cair nesta armadilha, comece por praticar a escuta ativa. Isso significa não apenas ouvir as palavras, mas tentar entender o sentimento por trás delas, quando alguém está a falar. Resista à urgência de formular a sua resposta imediatamente. Em vez disso, concentre-se no que está a ser dito. Espere um momento de silêncio antes de falar, para ter certeza de que a pessoa terminou. E se perceber que falou demais, peça desculpa e convide a outra pessoa a continuar. Peço desculpa. Acho que o interrompi. O que ia dizer? Este simples gesto de respeito pode fazer toda a diferença, mostrando que você valoriza a voz e a presença dos outros. Em seguida, temos a rigidez em relação a novas ideias e tecnologia. O mundo muda a um ritmo vertiginoso e pode ser assustador e confuso para quem não está acostumado. É tentador apegarmos-nos ao que conhecemos, ao antigamente era melhor, ou a dizer, eu não percebo nada dessas coisas. E, sim, é verdade que algumas inovações são complexas. No entanto, uma atitude de total resistência e recusa em tentar entender o novo pode isolar-nos. Imagine os seus netos a tentar explicar-lhe como funciona um aplicativo de videochamada para que possam conversar mais frequentemente. E você simplesmente acena com a mão e diz, isso não é para mim. Eles podem sentir-se desanimados. E essa é uma oportunidade perdida de conexão. Não se trata de se tornar um expert em tudo o que é novo, mas de ter uma mente aberta e uma curiosidade genuína. Pergunte, tente aprender, mesmo que aos poucos, peça ajuda, mas mostre-se disposto a tentar. Podes mostrar-me como funciona isso? Mais uma vez. É uma frase mágica que convida à paciência e ao ensino. Abrace a ideia de que o aprendizado é para a vida toda. Talvez uma pequena aula de informática, ou apenas pedir aos seus filhos ou netos para o ensinarem a usar o telemóvel para fotos ou mensagens. Essa abertura não só o mantém conectado com o presente, mas também o torna uma pessoa mais interessante e acessível, mostrando que a idade é apenas um número quando se trata de vontade de crescer e interagir com o mundo ao seu redor. Vamos falar agora sobre o hábito de fazer críticas
sobre a aparência ou o estilo de vida alheio. É um hábito que, infelizmente, é comum e muitas vezes é disfarçado de preocupação ou sinceridade. Você engordou um pouco, não foi? Essa roupa não é um pouco ousada para a sua idade. Por que é que ainda não casou, teve filhos? Estes comentários, mesmo que não sejam feitos com malícia, podem ser incrivelmente dolorosos e intrusivos. As pessoas estão a fazer o seu melhor com as suas vidas e os seus corpos. E não precisam da nossa avaliação constante. O nosso corpo, as nossas escolhas de vida, são territórios muito pessoais. Ao criticar, estamos a invadir esse espaço e a fazer com que a pessoa se sinta envergonhada ou desconfortável na nossa presença. Em vez de apontar defeitos ou erros na nossa perspectiva, concentre-se em elogiar. Procure o que há de bom. Adoro a sua energia hoje. Que bom vê-lo-á. Essa cor fica-lhe muito bem. Se não tiver nada de bom para dizer, talvez seja melhor não dizer nada. Lembre-se que cada um tem a sua própria jornada e as suas próprias lutas. O nosso papel é apoiar e encorajar, não julgar ou diminuir. Cultivar uma perspectiva de aceitação e positividade em relação aos outros fará com que se sintam à vontade e felizes por estarem ao seu lado. Chegamos ao ponto do excesso de expectativa por ajuda ou serviço, que pode manifestar-se como uma certa sensação de direito. À medida que envelhecemos, é natural que precisemos de mais ajuda em algumas tarefas. E é maravilhoso ter uma rede de apoio. No entanto, esperar que os outros estejam sempre disponíveis para fazer tudo por nós, sem pedir de forma gentil ou expressar gratidão, pode gerar ressentimento. Vem cá em casa arranjar isto agora. Leva-me a tal sítio amanhã, preciso mesmo. Sem um por favor ou um muito obrigado, pode fazer as pessoas sentirem-se usadas, ou como se fossem um serviço de conveniência, e não uma relação de afeto. A autonomia é preciosa, e devemos esforçar-nos para manter o máximo que pudermos, quando precisar de ajuda. Peça de forma clara e educada. Explique por quê e ofereça o que puder em troca, mesmo que seja apenas um café e uma boa conversa. E, acima de tudo, expresse gratidão sincera. Reconheça o esforço e o tempo que a outra pessoa dedicou a si. Pergunte-se, como posso facilitar a vida dos outros, em vez de apenas esperar que eles me ajudem? Talvez possa oferecer-se para cozinhar um almoço, ou simplesmente ligar para saber como estão. Relações saudáveis são uma via de mão dupla, onde dar e receber se equilibram, e a gratidão é o elo que as fortalece. O penúltimo hábito que pode ser um problema é a fofoca e os comentários negativos sobre outros. É fácil cair na tentação de falar sobre a vida alheia, especialmente quando estamos a conversar com amigos ou familiares. Mas pense no impacto quando você fala mal de alguém para outra pessoa. Automaticamente levanta uma questão na mente do ouvinte: será que ela fala mal de mim para os outros também? Isso cria um ambiente de desconfiança e a insegurança. Além disso, focar-se em fofocas e negatividades pode tornar as suas conversas superficiais e até um pouco amargas. As pessoas são atraídas por quem eleva, inspira e traz leveza, não por quem drena a energia com histórias negativas sobre terceiros. Em vez de espalhar rumores ou criticar ausentes, tente focar-se no positivo. Fale sobre as qualidades das pessoas, sobre os seus sucessos, ou sobre coisas interessantes que elas fizeram. Se alguém começar a fofocar na sua frente, pode gentilmente mudar o tópico ou expressar que prefere não participar. Por exemplo, não sei muito sobre isso, mas falando em coisas boas, o que achou daquele evento no fim de semana? Ou, prefiro focar nas coisas boas. Sabes,
Ao escolher conscientemente elevar os outros, você não só se torna uma fonte de positividade, mas também atrai pessoas que partilham dessa mesma energia construtiva. E isso é um presente para todos à sua volta. E, finalmente, chegamos à resistência à mudança e ao apego excessivo ao passado. É natural valorizar as nossas memórias e a nossa história. O passado é a fundação de quem somos. Mas quando nos recusamos a reconhecer o presente ou a abraçar o futuro, podemos ficar presos numa espécie de túnel do tempo que nos isola. Dizer que as coisas eram melhores no meu tempo, ou nunca mais vai ser como era, constantemente. Pode ser cansativo para quem vive o agora. As pessoas, especialmente as mais jovens, querem partilhar as suas experiências atuais, as suas esperanças para o futuro. Se você está sempre a comparar o presente com um passado idealizado, pode parecer que está a invalidar as suas experiências e a sua realidade. Para contrariar este hábito, procure oportunidades para se envolver no presente. Que novas tecnologias o interessam? Que novos lugares pode visitar na sua cidade? Que novos hobbies pode experimentar? Converse com os seus netos sobre os seus sonhos e aspirações. Mostre-se interessado nas novidades, mesmo que não as compreenda totalmente. O passado é um lindo lugar para visitar, mas não é um bom lugar para morar. A vida é um rio que flui. E estar aberto à mudança, com uma mente curiosa e um espírito aventureiro, mantém-nos jovens de coração e conectados com o mundo em constante evolução. Estar presente é o maior presente que podemos dar a nós mesmos e aos outros. Chegamos ao fim da nossa conversa de hoje, e espero que estas reflexões o tenham feito pensar. Mas, acima de tudo, que o tenham inspirado. Olhamos para 10 hábitos: a reclamação constante, o conselho não solicitado, a repetição de histórias, o foco excessivo em problemas de saúde, a interrupção nas conversas, a resistência às novas ideias, as críticas à aparência alheia, a expectativa de ajuda sem gratidão, a fofoca e o apego excessivo ao passado, que, embora muitas vezes feitos sem intenção, podem criar uma distância entre nós e aqueles que mais valorizamos. Mas lembre-se, a consciência é o primeiro passo para a mudança. Ninguém é perfeito, e todos nós caímos nestes padrões de vez em quando. O importante é o desejo de crescer, de melhorar e de construir relações mais ricas e significativas. O seu valor não está em ser perfeito, mas na sua capacidade de amar, de conectar e de partilhar a sua sabedoria de uma forma que eleva os outros. Pense em como pequenos ajustes na forma como se comunica, como ouve, como partilha as suas experiências e como se abre para o novo, podem ter um impacto gigantesco ao cultivar a gratidão, ao ouvir mais e falar menos, ao variar as suas histórias e encontrar novos tópicos de conversa, ao abraçar a curiosidade e aceitar os outros como são, e ao viver plenamente no presente. Você estará a semear sementes de alegria e conexão. Não encare isto como uma lista de deveres ou proibições, mas sim como um convite amoroso para refletir sobre a forma como se apresenta ao mundo. É uma oportunidade de polir a sua luz, de se tornar uma companhia ainda mais agradável. Alguém que as pessoas procuram não por obrigação, mas por puro prazer e inspiração. Imagine-se a ser aquela pessoa cuja presença ilumina o ambiente, cujas palavras trazem conforto e cujas interações são sempre enriquecedoras. Essa pessoa é você, com apenas alguns ajustes de rota. Cada dia é uma nova oportunidade para praticar. Talvez hoje decida perguntar genuinamente a alguém como foi o seu dia, sem pressa de partilhar a sua própria história. Ou talvez tente aprender uma nova funcionalidade no seu telemóvel, com um sorriso no rosto,
Pequenas mudanças, feitas com intenção e carinho, podem realmente fazer uma grande diferença na sua saúde emocional, na sua felicidade e, claro, na profundidade e na beleza das suas relações. O envelhecimento é uma jornada contínua de aprendizado e adaptação. Não se trata de parar de ser quem você é, mas de refinar a sua essência, de forma a que a sua luz brilhe ainda mais forte e atraia as pessoas que o amam para mais perto. As pessoas não querem perfeição, querem autenticidade, calor e a sensação de que são vistas e valorizadas na sua presença. Ao trabalhar nestes hábitos, não só melhora as suas relações, mas também se sente melhor consigo mesmo, mais realizado e mais conectado com o mundo à sua volta. Isso é o verdadeiro segredo. A verdadeira beleza das nossas interações reside na autenticidade e na empatia que demonstramos. Queremos muito saber a sua opinião. Algum destes hábitos ressoou consigo? Há algum que você já tenha notado em si ou em outros e conseguiu mudar? Partilhe as suas experiências e dicas nos comentários abaixo. A sua perspectiva é valiosa e pode ajudar muitos outros na nossa comunidade. Se gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu gosto. Isso ajuda-nos a saber que estamos a criar conteúdo que o ajuda e inspira. E claro, não se esqueça de subscrever o canal para não perder os nossos próximos vídeos cheios de dicas para viver uma vida plena em qualquer idade. Lembre-se, viver o presente, cultivar a bondade e a curiosidade e manter o coração aberto são os ingredientes para uma vida maravilhosamente rica em conexões. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.